Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, no caso essa aula ela vai ser uma aula revisional. Dentro do roteiro de estudos, que foi passado para vocês recentemente, nós estamos colocando ali disponíveis 3 aulas revisionais. E dentro dos assuntos que nós vamos abordar dentro dessa primeira aula revisional, nós temos pinceladas sobre a Revolução Francesa, a expansão do Império Napoleônico e também a Revolução Industrial na Inglaterra. Bom, no caso, esses assuntos, uma parte deles já foi passada para vocês ainda, nas nossas aulas presenciais. Tá aí a importância da gente, estar prestando atenção nesse vídeo, já que existe um certo tempo desde que a gente teve, contato com esse conteúdo. Então, vamos lá, galera? Bom, sobre a Revolução Francesa, ela é muito importante dentro da história da humanidade, já que ela é um divisor de águas, dentro da questão até da divisão dos períodos históricos. A Revolução Francesa ela é tida como um fato histórico que vai dividir a história moderna e a idade contemporânea. Bom, a história moderna ela é marcada pelo quê? Pelo absolutismo, pela formação dos grandes estados, e a idade contemporânea ela é marcada ali pelo estabelecimento do sistema capitalista, assim como o desenvolvimento de várias tecnologias num espaço muito mais curto e numa intensidade muito maior. No caso, dentro do que a gente estuda em história, a própria idade contemporânea ela está ainda em vigor até os dias de hoje, certo? Bom, o que a Revolução Francesa promove de importância para a gente estudar algo que aconteceu na França? Exatamente isso, é a partir da Revolução Francesa que o campo para o desenvolvimento do capitalismo vai conseguir se consolidar através ali da política. O desenvolvimento, de certa forma, dos interesses da burguesia, eles já vinham acontecendo até antes, certo? A Inglaterra já tinha ali uma política mais voltada para os interesses dos comerciantes, dos banqueiros. Na França eles vinham ganhando força, mas ainda faltava ali um sistema político e uma discussão em termos de política e economia que conseguisse ali levar a força das relações ali da propriedade privada a um outro patamar, certo? Então, a Revolução Francesa ela é fruto de um contexto caótico da população francesa, Muita gente estava passando por fome e miséria enquanto a nobreza esbanjava, assim como também a própria Igreja Católica se beneficiava muito das relações do antigo regime, que é o Estado da França antes da Revolução. Então, essa mesma Revolução ela vai passar por vários processos, vai incluir diferentes setores da sociedade, desde os camponeses aos trabalhadores urbanos, assim como também banqueiros, grandes comerciantes e pequenos comerciantes. E esses grupos eles vão ter protagonismos de acordo com os períodos, as fases, melhor dizendo, dentro da Revolução Francesa. Bom, a primeira parte é aquela referente à Assembleia Nacional Constituinte. É formulada uma Constituição que defende o interesse, ou a questão ali da propriedade privada. Mais à frente existe um momento ali de intensificação das reivindicações das pessoas ali mais ligadas aos pequenos comerciantes e os camponeses. E aí vem medidas mais transformadoras, tabelamento de preços, o que vai, de certa forma, ir contra aos interesses da alta burguesia. E essa mesma alta burguesia consegue retomar o poder durante a reação termidoriana e consegue consolidar esses valores da propriedade privada, da questão do comércio,
né, da questão do capitalismo em geral, eles conseguem consolidar a partir da ascensão do Napoleão Bonaparte, que vai estar combatendo algumas revoltas, né, tanto dentro da França como também problemas com países vizinhos, que observavam aquela movimentação de quebra, né, dos privilégios da nobreza como um risco, né, de certa forma, penetrar nos seus territórios. Então a França ela consegue se consolidar, né, frente a essas ameaças externas a partir do Napoleão Bonaparte. E esse mesmo Napoleão Bonaparte ele vai ser uma peça muito importante na configuração, né, do mapa geopolítico da Europa. Após a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte ele vai contra-atacar a todas aquelas forças, né, das nobrezas e das monarquias vizinhas, e rapidamente ele vai usar isso como uma forma de atingir objetivos maiores, né, objetivos de expansão de domínio. E a França, pouco a pouco, vai, formar um verdadeiro império, e o próprio Napoleão Bonaparte vai se proclamar imperador, certo? E não confundam, tá? Quando eu falo imperador, é um governante ou um país que domina vários outros povos. Não necessariamente precisa ser um rei, pode ser um ditador, pode ser qualquer tipo de gestor de nação, certo? Então, o Napoleão Bonaparte ele chega a se tornar um imperador, dominando várias áreas na Europa, e só não consegue dominar efetivamente a Europa por problemas aí em conseguir derrotar a Inglaterra, que era outra potência na época, e quando ele também tenta avançar sobre o território russo em pleno inverno. Então Napoleão Bonaparte cai, mas mesmo após a queda de Napoleão Bonaparte, nós temos ali uma mudança, né, nas divisas, né, de território dentro da Europa. E essas divisas elas vão ser reformuladas a partir do Congresso de Viena, certo? Então é muito importante a gente entender o Napoleão Bonaparte como um cara que conseguiu consolidar aquela questão, né, da propriedade privada, do capitalismo, da república também, que, né, de certa forma ressurge ali como um modelo de governo que era, de certa forma, importante para esse processo de consolidação do capitalismo. E, né, então ele consegue, né, consolidar, né, os interesses, consolidar o capitalismo enquanto sistema, consegue consolidar ali a república, né, a discussão sobre república, e de quebra ele também vai alterar algumas divisas dentro do território da Europa. Boa parte do território da Europa atual ele tem contornos que foram feitos a partir do Congresso de Viena. Então o Napoleão Bonaparte é muito importante por esses dois principais eixos de discussão que eu acabei de apresentar para vocês. E por último, galera, nós temos, né, para abordar dentro dessa nossa revisão, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela tem duas fases, certo? E basicamente uma acontece na virada ali do século XVIII para o século XIX, e outra já ali na metade do século XIX. A Revolução Industrial ela acontece na Inglaterra justamente porque a Inglaterra tinha preparado o campo ali em termos de consolidação dos interesses da burguesia já lá nas revoluções inglesas, né? Porque surge o parlamento, e o parlamento seria uma espécie de instituição que defenderia a propriedade privada e os interesses da burguesia. Então, a Inglaterra ela já tinha um caminho bem trilhado, e durante ali, né, os séculos XVIII, do século XIX, a Inglaterra ela vai implementar um conjunto de mudanças na forma de produção. Então a Revolução Industrial, quando a gente aborda esse assunto, a gente aborda uma transformação em toda a cultura, em toda a sociedade, né, partindo da Inglaterra e depois chegando a outros locais na Europa e no mundo, mas parte, né, por uma transformação no sistema de produção que depois vai afetar a cultura, vai afetar a sociedade, as relações das pessoas, trabalho, política, tudo,
né? Uma revolução, ela só é revolução quando ela afeta vários aspectos da vida das pessoas, certo? Então a Revolução Industrial, ela parte pela transformação na forma como se produz, na forma como se produz. E como que acontece essa transformação? Bom, com o cercamento dos campos, que é feito lá atrás, antes mesmo das revoluções inglesas, muitos camponeses não vão poder mais trabalhar naquelas relações feudais de troca de lealdade por terra e tudo mais. Esses camponeses acabam indo em grande número para as cidades. E paralelo a isso, vão surgir várias empresas que vão estar utilizando essa mão de obra. Aos poucos, cada vez mais essa mão de obra vai se tornar, né, uma mão de obra barata, por causa que tem muita gente, e ao mesmo tempo, né, essas pessoas elas vão ser conduzidas a uma espécie de produção dividida, onde cada indivíduo não consegue separadamente produzir o produto final, certo? Bom, se a gente colocar numa escala, né, evolutiva da produção, antes nós temos a fase do artesanato, que é o trabalho manual, onde o indivíduo ele consegue controlar todas as etapas da produção do objeto. Já numa fase de manufatura, nós temos ali, né, pessoas que dominam o ofício, dominam a confecção daquele objeto, essas pessoas se unindo para produzir mais. Então você aumenta a produção e essa produção ela é repartida para a corporação. E mais à frente, à medida que as pessoas conseguem, determinadas pessoas conseguem concentrar um número de riquezas, eles vão, né, comprar espaços, comprar as ferramentas, comprar todos os objetos ali para formar uma fábrica e contratar pessoas para trabalhar nessa fábrica. Mas a forma como é produzida na fábrica, na indústria, é uma forma de produção dividida, onde cada indivíduo só vai fabricar uma parte do objeto sem conseguir saber como se produz o outro. Então, o funcionário, ele é, né, uma parte importante ali para conseguir produzir um determinado objeto, mas esse mesmo funcionário ele pode vir à frente e ter a necessidade de comprar aquele objeto e ele mesmo não consegue produzir aquele objeto se ele tiver que fazer isso sozinho. Isso cria o quê? Uma necessidade para a pessoa ao mesmo tempo comprar o objeto e ao mesmo tempo ela não tem o domínio sobre a confecção desse determinado objeto. É confuso, mas dá para a gente entender, certo, galera? Então, partindo por esse ponto, o cara que recebe um salário baixo, para ele comprar um determinado objeto, ele vai sofrer de certa forma um prejuízo, né? Porque o salário dele é pequeno e o objeto é muito caro. Enquanto o dono da empresa, né, ele vai ganhar um lucro bastante gigantesco, porque ele vai estar produzindo muitos objetos e ao mesmo tempo esses objetos eles têm um valor, né, muito similar aos salários que são pagos para essas pessoas. Então, as indústrias elas vão crescer muito, o setor comercial ele cresce muito a partir dessa questão da produção em massa, onde o indivíduo, de certa forma, ele fica isolado do produto final, gerando, né, esse lucro excessivo, certo? Bom, dentro dessa grande expansão da produção, cada vez mais vai se fabricar, vai haver diversas inovações tecnológicas, máquinas a vapor, objetos, né, cada vez mais sofisticados ali para a fabricação de objetos, a questão do trem, tudo isso vai ser formulado ali a partir das revoluções industriais. Porém, vai chegar um dado momento que só a população local ou a população dos países vizinhos não vai ser suficiente para, né, dar conta ali de absorver toda a produção dessas fábricas inglesas, assim como a produção depois da França e outras potências europeias. E aí a gente conecta com o assunto para a gente abordar nas próximas aulas revisionais, que é o imperialismo. Como existia a necessidade de vender mais produtos
para novas pessoas, os países europeus fizeram uma verdadeira corrida para buscar novos mercados consumidores, explorando, né, as políticas, as sociedades em locais onde existia ali todo um contexto, né, já, né, de certa forma de miséria ou de um desenvolvimento diferente daquele que vinha acontecendo na Europa. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido então Revolução Francesa, Império Napoleônico e Revoluções Industriais. Essa questão da produção é o eixo central quando a gente fala de Revolução Industrial. Transformação na forma de produção, certo? Esse é o eixo central. Napoleão Bonaparte, a questão da consolidação, né, dos interesses da burguesia em outros locais da Europa. E a Revolução Francesa é ali o start final para a consolidação do sistema capitalista. Consequentemente, né, a gente estuda toda a Idade Contemporânea a partir ali da Revolução Francesa. Esses são os eixos centrais. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá bom, galera? Valeu!